Pessoal, tudo bem? Gostaríamos de agradecer a presença de todos. O Meeting Educacional de Marketing e Finanças é um espaço de conversas estratégicas entre essas duas áreas, com o objetivo de encontrar não só caminhos nesses setores, mas para a própria gestão das instituições de ensino. Temos a honra de contar com o apoio de marcas consagradas no mercado educacional, a quem agradecemos pela confiança. Brandil, Grupo Cobra Fix, Fundacred, QH Seguros Educacionais, Qualinfo Tecnologia para Educação e SafeTech, parceira premier do Google for Education. Queremos aproveitar esse momento, não sei se ele já entrou, mas certamente depois vai ver na gravação. A gente queria mandar um grande abraço ao Nívio Delgado, CEO da Fundacred, e agradecer pela confiança no nosso trabalho. Muito obrigado, Nívio. Nossa segunda temporada já vai começar. Vamos falar sobre um assunto que já foi tema por aqui e que, nesse momento, domina as conversas em todas as instituições de ensino: captação. O que ainda pode ser feito nessa reta final? Quais as estratégias que podemos adotar para melhorar o nosso desempenho? Que abordagens comerciais surgem mais efeito para atrair novos alunos? Para debater um tema tão importante, trouxemos 2 cases de sucesso da nossa primeira temporada. O primeiro é Rodrigo Buier, sócio-diretor de planejamento de mercado da Brandil. Tudo bem, parceiro? Oi, Fred. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, o pessoal participante aqui do Meeting. Boa tarde, Malavota, nosso colega de parlatório no dia de hoje. Muito prazer estar aqui novamente. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Maravilha! Bom, a outra fera que está aqui conosco, outro case de sucesso da nossa primeira temporada, é Gustavo Malavota, fundador do Instituto Vendas. Tudo beleza, meu amigo? Tudo bem, meu querido? Muito boa tarde. Boa tarde a todos os companheiros. Rodrigo Buier, um prazer estar aqui dividindo esse espaço breve. Deram 1h30 para a gente, disseram que esse era o marco, que iam interromper a nossa fala a todo momento. Agradecer meu grande amigo Júlio, Luiz também, que é um parceiro aí de toda a jornada. Estamos juntos a alguns meetings, e a todos os presentes, que eu não consigo ler aqui, infelizmente, mas sei que são muitas pessoas interessadas no assunto. O nosso convite para essa tarde muito agradável com esse fofinho que é o nosso amigo Fred. Pô, brincadeira, brincadeira. Obrigado, viu? Obrigado. Agora estará no YouTube. Maravilha. A gente vai editar essa parte, não tem problema não. Bom, para fazer a mediação dessa conversa, temos aqui Júlio Borba, presidente do Conselho do LIDE Educação Pernambuco, e Luiz Paulo Bezerra, coordenador nacional de crédito educativo do Grupo Ser Educacional. Para que a conversa possa fluir, a gente pede que vocês deixem seus microfones mutados. Quem quiser fazer perguntas, pode escrever no chat, que a gente vai ter o maior prazer em colocar as perguntas na roda. O evento está sendo gravado e, posteriormente, será publicado no nosso canal no YouTube. Sem mais delongas, passo a bola para vocês, pessoal. Ótimo evento a todos. Vamos lá, acho que a internet de Júlio deu uma caída. Isso. Bom, mas a gente já tinha combinado esse início, né, Luiz? Então, a ideia é sem blá, blá, blá. A gente vai começar com o Rodrigo. A pergunta inicial é o tema do nosso evento. Rodrigo, o que é possível fazer ainda nessa reta final de captação? Boa, Fred. Primeiro quero parabenizar o Júlio, porque sempre que a gente congela, a gente literalmente sempre congela com uma careta, né? E ele conseguiu congelar num sorriso de boa noite. Uma coisa sensacional, é uma habilidade ímpar que merece um destaque nesse momento. Mas respondendo a sua pergunta, indo aqui direto ao ponto... Já estou de volta, viu? Eu sei. O sorriso continua aí, ó. Captação é um fenômeno que precisa ser entendido por muito mais olhares do que só ou exclusivamente o olhar do marketing, né? Essa é uma bandeira que eu levanto há muitos anos e que todas as instituições que eu vi levantar obtiveram sucesso frente aos seus concorrentes, que é entender que a captação é uma consequência de diversos processos que foram feitos corretamente, de diversas decisões que foram bem tomadas, né? Então, de uma forma didática, para a gente não filosofar muito aqui, eu posso dividir esse fenômeno de captação em 3 fases, e aí a gente pode esmiuçar aí com a ajuda do Malavota o que a gente consegue ainda fazer em cada uma dessas fases, pensando agora nesse vestibular de meio de ano, mas já projetando o vestibular de final de ano, que vai ser de emoções bem particulares, né? Vai ser um vestibular bem diferente. Primeira fase
é uma fase que não tem muita ligação com o setor comercial, que é talvez uma das mais estratégicas para você começar a abrir a sua indústria de matrículas, que é uma fase de planejamento, uma fase super rara. As instituições, em geral, não fazem. A gente pedala um vestibular, emenda no outro ali com um período de 15 dias entre um e outro e as coisas vão acontecendo. Nessa fase de planejamento, é uma coisa muito mais macro. A gente vive hoje num universo em que você tem oferta abundante para todos os lados e demanda curta. E o aluno, cada vez mais focado em buscar informações, com a internet que provém todo tipo de informações, verdadeiras ou falsas, sobre todas as instituições, ele é muito mais bem informado do que ele quer, né? Então, a primeira pergunta que eu acho que toda instituição deveria se fazer é, literalmente, quem sou eu? O que eu tenho de diferente que me destaca desse conjunto de instituições de ensino que tem aqui à volta? Por que alguém deveria escolher estudar comigo? E essa devem ser 3 perguntas que devem ser respondidas de forma muito sincera, né? Não adianta vir com uma resposta porque eu tenho professores, mestres e doutores, ou porque a minha infraestrutura é de ponta, ou porque eu trabalho com inovação e coisas desse tipo, que todo mundo diz, né? Então, assim, ótimo, professores, mestres, doutores, todo mundo tem, infraestrutura todo mundo tem, melhor ou pior, mas tem. O que é essa inovação que você diz? É um laboratório maker que você colocou lá uma impressora 3D e diz que aquilo é inovação? Ou você de fato inova em alguma coisa, né? Eu tenho qualidade. A sua qualidade está ancorada na nota do MEC ou a sua qualidade tem entrega final ao aluno que ele consegue perceber, né? Que bandeiras você de fato levanta socialmente falando, considerando que a gente vive numa época que deve se acelerar após Covid, das pessoas se preocuparem em estar atreladas a marcas que fazem alguma diferença na vida da sociedade. Então, assim, quem que é você? E nessa hora não adianta olhar para o concorrente. O teu concorrente não atrapalha a tua jornada. A tua jornada é tua. Olha para você e para o mercado futuro. Se você olhar só para o concorrente, você não vai a lugar nenhum. Você vai virar uma imitação do seu concorrente. Posicionou isso, então, olha, o aluno deve vir para cá por causa disso. Eu sou melhor nisso, eu sou bom nisso, meu DNA diz aquilo. O Nível, por exemplo, tem uma frase lá na Fundacred, aproveitando que o Fred saudou o Nível antes dele chegar, que ele diz que o propósito da fundação está escrito em pedra. E é isso que muitas vezes as instituições não sabem, o seu propósito. É para muito além da missão. A missão a gente pode mudar, o seu propósito não necessariamente a gente muda, né? Então, por que você existe? E depois, uma vez que você já sabe o que você existe, você vende as coisas certas? Ah, mas como assim vender? Eu sou educação. Bom, esse é o primeiro passo para você conseguir captar bem. É você entender que sim, é um processo de venda. Não é à toa que o Instituto de Vendas está aqui com a gente, né? O que você tem para vender? É o que as pessoas querem consumir? Já passou a fase de você criar uma cultura e empurrar a goela abaixo no consumidor com marketing de massa, que ele tem que me querer. Agora é o consumidor que diz, eu quero isso aqui, você é isso aqui? Se você não for, ele não vai te considerar, né? Vocês têm que partir do princípio que a nossa verba de marketing também é finita. Então, os meus cursos, eles atendem o que as pessoas estão querendo na minha região? Se a gente for olhar sinceramente, muitas instituições há 5, 10 anos não mudam nada no seu posicionamento. Criam um laboratório ali, abrem um curso acolá, mas em termos de entender o que o aluno quer, muda muito pouco. A matriz curricular é a mesma há muitos anos, com a diferença de uma disciplina ou outra que o MEC pediu para colocar, e por aí vai. Mas o nosso aluno, que hoje tem 28 anos, 30 anos, é completamente diferente daquele que a gente quer agora captar, que tem 18. Se a gente não mudou, se a gente não se atentou, se a gente não se adaptou ao que esse aluno quer, como já dizia Darwin, a gente está ficando fora, né? Então, essa é uma fase chata, é uma fase difícil, é uma fase que inclui projeto de mercado e pesquisa de mercado, mas é uma fase que, sem ela bem feita, nada do que você fizer para frente vai ter o potencial que a sua instituição merece ter em termos de captação de permanência. Então, quem é você? Qual o seu propósito? O que você faz nesse mercado? E por que alguém tem que te procurar? Depois, o que você oferece? Será que você está oferecendo o que as pessoas estão querendo encontrar? Boa!
Essa fase 1, eu diria que o que ainda dá para fazer no barra 1? Se for para construir alguma coisa nesse sentido, no barra 2, perdão, para construir alguma coisa nesse sentido, não tem mais tempo para fazer. Mas se você já fez isso, ainda que sutilmente, você pode agora optar por comunicar e dizer isso para as pessoas. Aí sim, há uma oportunidade. Se você não fez, ou se você é do departamento de marketing e também sente a necessidade, cara, eu não consigo converter o aluno porque tem outras opções melhores, no final das contas. Então, converse com o seu diretor-geral, converse com o mantenedor, converse com o reitor, provoque a fase 1, porque o vestibular de início do ano está aí e ele vem diferente de todos os outros vestibulares que a gente já teve na vida. Lembra aí que é um vestibular que não tem Enem, é um vestibular que você não necessariamente tem todos os alunos já formados no ensino médio, porque principalmente alunos de escola pública provavelmente vão se formar só no ano que vem, ou vão entrar com muita deficiência. É um vestibular que você vai ter SISU, ProUni, FIES muito lá na frente, vai ter que sobreviver sem eles por um bom período. Então é um vestibular diferente. Quem é você? Como é que você se destaca? Ponto. Fase 2. Fase 2 é uma fantástica geração de leads. Como é a sua máquina geradora de leads? Como é que você coloca a sua instituição para fora, nas redes? Como é que você consegue o contato dos alunos interessados na sua instituição? Aí é uma fase que geralmente o marketing sofre bastante para conseguir, com criatividade, se diferenciar das outras instituições. Óbvio que se eu tenho produto adequado, se eu tenho um propósito adequado, fica mais fácil você gerar esses leads. Mas é uma fase muito perigosa, porque existe uma diferença muito tênue entre o que é estratégico na geração de leads e o que é commodity na geração de leads. Se você se colocar numa posição de operar commodity, eu tenho aqui 3, 4 funcionários, eu dei um curso de online de 20 horas aí de Google, outro de Facebook, eles já sabem fazer a programação, boa, eu estou no digital. Você vai competir com orçamentos gigantes, com instituições muito mais preparadas para isso, e o seu dinheiro vai literalmente se esvair pelo ralo. O pouco investimento que você tem de propaganda, você vai ter um belíssimo retorno minúsculo. Então, cuidado para não fazer commodity, cuidado para pensar estrategicamente. São muito poucos os bons profissionais capazes de, com pouco orçamento, aparecer mais do que grupos de muito orçamento na mídia. Mas não é só aparecer mais, é o que eu estou comunicando quando eu apareço. As instituições, às vezes, dizem assim, quem é seu público-alvo? A instituição responde, é o pessoal recém-saído do ensino médio, de 18 a 24 anos, classes X, Y, Z, e coloca uma programação sociodemográfica nas ferramentas digitais. Mas eu te pergunto, é mesmo? Tem várias localizações que a idade média dos ingressantes é acima de 25 anos. Capital, inclusive. Tem vários lugares em que são tão distantes as cidades grandes, grandes centros, que você não vai captar a pessoa do outro lado da cidade, que ela não vem mais até você. Tem instituições que insistem em captar leads, em fazer propaganda às cidades distantes, desconsiderando que o universo do mundo online já chegou e que as pessoas não estão mais topando enfrentar 120, 150 quilômetros de estrada todo dia se ela tem uma outra opção lá perto. E está jogando dinheiro fora. Né? Então, como é, de fato, o seu público-alvo? Mais do que características, o que ele quer ouvir? O que ele espera de você? Qual que é o resultado que ele quer? Ele quer empregabilidade. Boa, você trabalha em empregabilidade? Trabalho. Você trabalha em empregabilidade ou você tem lá um catálogo de ofertas de emprego que você insere o seu aluno? Trabalhar em empregabilidade é acompanhar ele na carreira, acompanhar ele egresso, pós-formado, chamar de volta, atualizar currículo, saber como ele está, recolocar aluno no mercado. Você está fazendo isso? Não, você só está divulgando vaga que tem lá no CIEE e outras coisas? Então você não está trabalhando, de fato, empregabilidade. Você vai ao mercado entender o que o seu aluno egresso encontrou no mercado de trabalho e quais as deficiências que ele tinha para você melhorar a matriz curricular? Não vai. Então você, de novo, não está trabalhando em empregabilidade. Né? Quem é que de fato vai querer você?
né? Que variações ao longo de 6 meses, que o nosso vestibular já está durando quase 6 meses, que variações de campanha você está entregando? Essa campanha da Covid mostrou uma coisa muito interessante para a gente, que todo mundo dizia, colegas nossos aqui, baixa a mensalidade que dá tudo certo. Você vai captar aluno. Bom, o povo jogou a mensalidade no chão. Tem aí estúdio pagando 20%, 30% por 1 ano, por 2 anos, o curso todo, com bolsa, sem bolsa, estudo de graça, vem para cá de qualquer jeito, perguntou se é pão francês, leva um curso tecnólogo e por aí vai. E nem assim captamos. Então, será que o segredo da captação é baixar preço só e ponto? Ou é gerar o valor e entregar aquilo que de fato o aluno quer? Né? Então, essas questões da fase 2 são muito importantes. Se você estrategicamente não fez uma boa geração de leads, então você não tem muito estoque para trabalhar de vestibular. Boa, então olha para os seus leads internos, vamos ver aí quem que está batendo na sua porta de transferência, que devem ser todos muito próximos de uma mesma instituição ou de 2 ou 3 instituições que fizeram mal feito a transição para o híbrido, para esse momento Covid, e tenta dar um gás nesse público, tenta se comunicar com esse público que já bateu na sua porta. Não temos muito. Ótimo. Quais são os leads que eu posso pegar na minha base? Bom, o pessoal que evadiu. Se o aluno evadiu faz 1 ano, 1 ano e meio, 2 ou mais, será que não vale a pena uma super condição de retorno para ele? Pega essa dívida dele, parcela até o final do curso, traz ele de volta, movimenta a sua captação com outros públicos que em algum momento te deixaram. Afinal de contas, você está cobrando mais barato agora mesmo. Sua promoção baixou o preço para caramba agora mesmo na maioria dos lugares. Então, quem conseguiu fazer uma boa geração de leads, agora é a hora de ir para a fase 3 com ela, que é a fase que o Malabota samba em cima do queijo aí na parte do relacionamento, né? Se não conseguiu, vai buscar outros públicos, pensa fora da caixa. Exemplo, estou vendo aí o Alexandre Porto, aí, o pessoal lá de Porto Velho. A gente fez um projeto bacana lá com o pessoal de Porto Velho, que a gente está voltando a fazer contato com as instituições conveniadas. Mas não dá para fazer pessoalmente, consultor comercial no local. Não dá. Então, por que você não oferece curso online de qualificação dos funcionários dessa empresa? E, a partir daí, você estabelece uma conexão com esse pessoal. Afinal de contas, quem vai estudar contigo não é preferencialmente quem está empregado, quem de fato tem condições de pagar uma mensalidade, não importa qual é o valor dela. Então, vamos pensar fora da caixinha e fazer o que é a nossa realidade. Se você não tem uma boa máquina de geração de leads, construa, contrate, procure saber como faz. Beleza, isso resolve o seu vestibular seguinte. Mas nesse vestibular vai buscar outros públicos, eles estão na sua casa, eles estão mais perto do que você imagina. Se ao contrário, você tem uma boa geração de leads, a notícia quente é que esse vestibular, as matrículas foram retardadas, as pessoas estão demorando mais a tomar a decisão. Então, você ainda tem umas 3 ou 4 semanas muito prósperas para a conversão desses alunos em matrícula. Considere ouvir o que eles têm para te dizer. Considere entender o porquê que eles ainda não converteram. A gente fez umas pesquisas em algumas instituições nossas, a Uniron lá do Porto foi uma delas, para entender se o nível de intenção em estudar tinha diminuído nesse vestibular de meio de ano. E a intencionalidade permanece inalterada. As pessoas continuam querendo estudar. Então, se elas não estão matriculadas, ouve o que elas têm para dizer. Se relacione de forma humana, de forma a ouvir, de forma que pareça que é espontânea, mas que é bastante bem programada e treinada, para que você consiga dizer o que a pessoa quer ouvir e dar a ela essa segurança final para fazer a conversão. Porque a fase 3, que é a cereja do bolo, que é o terminar bem feito, um serviço bem feito anteriormente, é justamente esse atendimento aos leads que vocês trouxeram, que vocês produziram. Aí, minha gente, pasmem, bom para uma lavota. As instituições têm um péssimo histórico de fazer esse atendimento final. Tem muita instituição de ensino que coloca os piores funcionários. Não deu certo aqui, não deu certo ali, não deu certo acolá, coloca para o atendimento.
sem controle, sem treinamento, sem qualidade, sem speech, sem empatia, sem entender o outro lado. Ou pior, tem instituição que pega esse funcionário, passa ali na frente e diz assim, ué, não está trabalhando, bota outra função para ele, está ocioso aí. Não, não é ocioso, o atendimento tem que estar disponível para a hora que a pessoa fizer o contato, no canal que ela fizer o contato, no tom de voz que ela fizer o contato. Então, esse atendimento ele é importante. Ah, mas Rodrigo, eu tenho aqui 4 mil, 20 mil leads. Como é que você quer que eu atenda todo mundo? Eu vou ter que ter um exército de atendimento? Claro que não. Você vai ter que trabalhar uma questão de lead scoring, né? De saber quem são os leads que estão mais prontos a comprar a sua matrícula. E com esses, sim, você vai pegar o telefone, vai chamar pelo WhatsApp, vai se relacionar ser humano com ser humano, olho no olho, que não é mais possível, dedo no dedo aqui no digital e por aí vai, para tentar... Dedo no dedo às vezes pega mal, mas no digital. Para tentar entender como é que você convence ele. Os demais que ainda estão pensando... que ainda estão considerando, como o Maurício aí falou, da questão da insegurança na permanência do emprego, é claro que isso impacta, né? Esses demais, você precisa de automação. Você precisa de um bom CRM para entender como é que funciona, uma boa ferramenta de automação e uma régua de relacionamento que preveja essas possibilidades todas de situação e que você consiga mudar de acordo com a necessidade, né? Régua de relacionamento é outro clichê que as instituições usam. Todo mundo fala que tem régua de relacionamento e quando você vai ver, a maioria das vezes as réguas têm muitas falhas. Elas não são necessariamente mal feitas, às vezes elas são muito bem construídas, mas elas guardam muitas falhas porque a gente não consegue olhar de cima, a gente está olhando ali no olho do furacão, né? Então, essa é uma questão importante. Olhar para a fase 3. A fase 3 é tudo que a gente tem, pode e é mais nobre de fazer agora, que é terminar de se relacionar. Eu vou passar a palavra ao Malavota, que ele já está ansioso, sacudindo as pernas, porque eu não deixo ele falar. Mas olha só, Maurício, respondendo a sua pergunta, ontem eu fui passear com os cachorros. Aqui no prédio tem uma área, um andar inteiro só de pet, então se encontra muitos vizinhos lá. E tinham 4 pessoas conversando sobre entrar na faculdade. Todos acima de 30 anos, tá? Lembra aquele perfil de 18, 24, aquela coisa que a gente estigmatizou. Sabe qual era a principal questão deles? E eu aproveitei, nessa hora não me controlei, eu fui conversar, né? Falei, gente, tá muito bom, o momento é agora, vocês estão empregados, por que vocês não dão essa guinada que vocês estão esperando? Ah, porque agora o meu salário está baixo. Agora eu acho que eu não consigo. Ou agora eu não tenho certeza se eu vou ficar empregado por muito tempo, porque eu não sei quanto tempo vai durar a Covid e a minha empresa está indo de mal a pior. Eu disse, ótimo, mas qual que é o momento de você deixar a sua insegurança de lado e procurar construir uma solução para que você não fique tão vulnerável como agora, nesse momento que você perdeu 60% do salário, que você está ameaçado de ir embora? Não é estudando, não é construindo uma carreira, essa é a hora do sacrifício. Não, mas eu prefiro esperar o meu salário voltar. Aí eu fiz uma pergunta-chave, Maurício. Eu disse assim, quanto tempo o seu salário diminuiu? Ah, tem 3 meses. E por que você não tomou essa decisão há 1 ano atrás? Ah, porque a minha cabeça era outra. Eu falei, não é sua cabeça era outra. Porque você estava confortável, você tinha dinheiro e você optou por gastar o seu dinheiro com outras coisas que você não achou importante estudar. Agora é na crise que você descobre se você de fato deveria ter estado confortável lá atrás ou não. Porque quem se qualifica, quem estuda, quem é bom, não está tão ameaçado como você está se sentindo agora. Então, faça o sacrifício, entenda que o seu salário vai voltar aos patamares que era, se Deus quiser. As suas mensalidades provavelmente também vão voltar em outros processos seletivos para outros patamares e aproveita que essa é a tua chance. Então, sentar, conversar e discutir, entender as dificuldades, entender os receios, entender os medos e estimular a pessoa aí é o que esse relacionamento pode fazer contigo. E aí, Malavota brilha, eu passo a minha palavra para ele. Ô, meu querido, na verdade... Ô, Julião, fala, Julião. Ele da gente tudinho, né? Ele lê o chat, ele faz tudo, ele mesmo faz pergunta para ele mesmo. Ele quer tomar emprego de todo mundo, né?
Antes que você levante a plaquinha, ô Júlio, dizendo Pelo que amor acabou. de Deus, eu vou voltar com aquela plaquinha, não é? Levanta assim, né, Nível? Levantar a plaquinha para ele, pô. Malavota, finalmente chegou a fase 3, Malavota. Malavota, antes de você começar a fase 3, eu queria pedir para Rodrigo o contato desses 4 vizinhos dele aí, para a gente tentar converter a matrícula. Vou jogar no grupo aqui, Luiz. Passo para ti, que eu sei que você tem isso aqui em São Paulo, né? Com certeza. Ai, minha gente. Júlio, você quer fazer alguma pergunta? Você quer posso falar? Eu não sei. Você, não, amigo, vamos lá, né? Manda. A gente está nesse momento de reta final de captação, não é? Eu acho que o Rodrigo já explanou bem sobre esse momento inicial, né? Sobre o planejamento, sobre a inteligência de mercado. Eu acho que ainda dá para a gente entrar na parte mais prática mesmo, mas eu queria entender um pouco. E a parte de vendas, né? Rodrigo te entregou de bandeja, disse que o pessoal, quando o funcionário não dá no setor, coloca lá na ponta, né? Lá no comercial, Malavota vai trabalhar esse pessoal, né? Bom, então novamente um boa tarde aqui para todos. Temos 56 pessoas na sala, uma honra, né? Nessa segunda-feira, dia 17 às 17h30, em meio a tanta coisa que a gente tem que fazer, ter 57 pessoas reunidas para falar de um tema tão importante que é captação, conversão, marketing. Rodrigo, enquanto falava, me viu em dossa, que na verdade era vibrante em relação aos seus comentários. Anotei várias coisas aqui, eu sempre gosto muito de ouvir o Rodrigo. Ele me traz um tom de mentoria, sabe, assim, é uma coisa, né, provocativa. Eu gosto muito do seu estilo, Buê, só para reafirmar aqui minha admiração pelo seu trabalho. Para quem não me conhece, aquelas introduções, né, que eu sempre corrijo aos meus alunos de oratória, né, porque tanto faz, se quem conhece ou não conhece, dá no mesmo. Então, meu nome é Malavota, eu tenho aí uma experiência no mercado de educação, ainda prematura, comparada, né, à vasta experiência da maioria aqui, porque eu venho da área de varejo. Na verdade, a minha inquietude foi trazer algumas soluções que a gente chama hoje, de uma maneira elegante, de modelagem. Na minha época eu chamava de copiar, né? A gente copiava algumas, hoje é modelar, é mais propício do que a gente usar a palavra cópia, mas é buscar o que tem no varejo de solução para trazer para o mercado de educação. E algumas perguntas que sempre me fazem, mas Gustavo, por que o mercado de varejo? Porque ele é mais rápido. O varejo ele tem uma emergência muito maior que o mercado de educação vem bebendo dessa fonte e vem tirando um resultado muito positivo. Eu vou trazer como exemplo agora, Magalu abriu hoje com 81 na Bovespa, ela tem mantido estável e crescendo durante a pandemia a questão do volume de vendas e principalmente da venda digital. Gustavo, mas calma aí, você errou a live, a gente está, né, num pessoal de educação falando sobre marketing e conversão. Como eu disse, quero ser provocativo como meu amigo e entender o que a gente pode buscar do varejo como solução para ter mais urgência. Tá? Então, aqui vou evocar essas informações com o objetivo de falar mais de urgência, mais de como converter, como trazer do lead para a matrícula. Bom, de maneira bem rápida, a gente tem 4 estágios, todo mundo trabalha ele, como o Rodrigo falou muito bem. A gente tem atração, depois nós temos a captação, conversão e retenção. Falando de atração, eu vou, obviamente, devolver a bola para o Rodrigo, ele vai trazer muito mais inputs de como atrai, como ele já disse agora mesmo, através de ações que a sua instituição vai fazer. E quando a gente fala de conversão, a gente está muito próximo à captação. Então eu entendo que, assim como o varejo, a captação ela vem através do marketing, das ações promocionais, da sua própria lista, fazendo até uma pausa. O que diferencia para mim uma grande instituição, ou até mesmo um grande varejo, de alguém que está começando agora? Lista, né? Lead. Se eu tenho para quem ligar, se eu sou um salão de beleza e eu abri hoje, eu tenho poucos clientes para ligar. Agora, se eu sou um salão de beleza que estou há 20 anos no mercado, eu tenho uma lista de contatos de pessoas que já se relacionaram, que podem me indicar, que podem fazer um cross-selling
ou um upselling de algum produto que eu esteja disponibilizando. De novo, aprendendo um pouquinho com o varejo. E falando de instituição de ensino, a gente, quando fala de captação e conversão, aonde é que está um grande game que eu tenho trabalhado com algumas instituições e a gente está tendo um resultado muito positivo? Primeiro é mudar no drive, como o Rodrigo falou muito bem, de quem quer trabalhar com essa área, né, e não de quem foi colocado nela, que conversão só existe para quem quer se matricular. Vou repetir. Você não converte quem não quer. Você só converte quem quer. Não existe conversão de aluno que não tem interesse no curso, não existe conversão de aluno que estava passando na rua e eu ofereci para ele um curso, que são coisas que eu não vou buscar do varejo, porque o varejo tem isso. O varejo, você está passando na rua, alguém fala, tem uma calça jeans aqui, caiu o quê? A promoção de hoje. Então eu não tenho isso no mercado de educação, eu só converto quem quer. Então conversão, ela é um processo de convencimento, ela é um processo de argumentação e não um processo de convencimento. O meu aluno já se convenceu de que ele quer, ele só ainda não contratou. Então, a minha provocação aqui é quais as ações que eu estou fazendo de concretização. Se a gente for no dicionário, que eu adoro buscar a etimologia das palavras, concretização está relacionado ao ato de efetivar, de caracterizar como pleno uma determinada ação ou atitude. Então, eu só concretizo alguém que quer, porque já teve a intuição. Então, trabalhar a conversão daquele aluno que não quer, estamos, na minha opinião, errando no propósito da ação. Eu não converto quem não quer. Então, se a minha taxa de conversão na universidade está baixa, é porque talvez a minha captação esteja equivocada e talvez a minha atração esteja ainda não bem direcionada. Porque se eu atraio quem quer, eu capto quem pode e eu converto quem pode e quem quer. Então, a minha provocação aqui é essa mudança na equipe de conversão, de que eles só vão virar a venda, que eu nem gosto desse termo, mas eles só vão caracterizar a venda do aluno ou pai do aluno que quer. Então, existem N maneiras, infelizmente a gente não vai ter tempo para isso. Quem quiser depois, num bate-papo, a gente está fazendo exatamente isso com as instituições de ensino, virando essa chave na equipe de secretaria, virando essa chave na equipe de captação, para que eles entendam o propósito da conversão. Conversão em educação não é um processo de convencer o aluno, ele já está convencido, ele já veio até mim, ele só está precisando de um motivo para concretizar o negócio que vai fazer com que a vida dele se transforme numa outra vida. E aí, quando eu tenho uma equipe que entende o que é a conversão de fato, que sabe usar os gatilhos mentais, as frases, no momento para apoiar este aluno, apoiar este pai, ele tem uma taxa de efetividade que beira 100%. E aí, voltando ao varejo, o que nós podemos aprender? Que no varejo a taxa de conversão, em média, é de 20% a 30%. Em educação, a taxa de conversão é de 80% até 99% de conversão. Porque no meu funil de vendas, a conversão ela é a partir da captação, aquele aluno que quer e precisa somente de um estreitamento, como se fosse um manobrista na vaga. O carro cabe, só que muitas vezes é justo, e ele está ali com o propósito de apoiar este pai de aluno a conseguir fazer de forma ilesa, fluida, orgânica, o seu processo de matrícula. Então, o meu convite aqui para todos, e aí vamos provocar ainda mais essa discussão, é que talvez, de novo, talvez a conversão esteja sendo tratada de uma maneira equivocada. Então, algumas pessoas estão olhando para aquele aluno que talvez esteja na fase de atração, que não sabe ainda o que vai cursar, se ele vai fazer na área médica, medicina, fisioterapia, enfermagem, e eu estou trabalhando este aluno na conversão. E, na verdade, ele não está na fase de conversão. Ele talvez ainda esteja na fase de captação ou atraído por um funil que não esteja levando ele para a mão
do que a gente chama de closer, que é aquela pessoa que vai ter, e enfim, a gente tem gatilhos mentais, técnicas para conseguir conscientizar a equipe para poder fazer isso. Vou abrir, tá bom? Porque senão, enfim, deixar, a gente vai acabar caminhando por outros caminhos. Eu só posso dizer uma coisa, quem sabe, sabe, viu? Vamos junto. Mas eu acho que na prática deu para ilustrar muito bem para a gente o que acontece muitas vezes. E aí é onde tem aquele pessoal que diz, poxa, ele terminou indo para outra instituição, não é? Porque, na verdade, é como você falou, né? Quem tiver mais bem trabalhado, como o Rodrigo bem coloca, não é? Quem tiver feito a lição de casa vai sair na frente, né? Luiz, tem umas perguntinhas aí no chat, né? Tem sim. O Roberto Cavalcante, nosso parceiro, ele pergunta como o marketing pode trabalhar em parceria com o financeiro para tentar mudar a cultura do brasileiro de resistir a um financiamento estudantil. E aí lá embaixo ele complementa, ele faz uma comparação, que o brasileiro ele compra celular, ele compra eletrodoméstico, ele divide no cartão em 10 vezes, ele compra entrada para show, mas quando fala em estudos e financiamento estudantil, ele sempre acha uma taxa de juros alta. E aí, Rodrigo, será que está faltando valorizar a educação, é isso? Boa, Júlio, Luiz, Roberto, Caruaru, tudo tranquilo por aí, né? Segundo maior São João do mundo. Tranquilo até demais, né? Não teve São João? Exatamente, o homem está sossegado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu vou responder ao Roberto. O Roberto tem umas provocações espetaculares, né? Eu vou responder, não vou ficar em cima do muro, não. Mas eu queria fazer uma parte com a palavra do Gustavo, porque eu não me seguro, vocês me conhecem, né? Eu falo muito. E acho que o Gustavo fez uma coisa que eu aprendi aí no Nordeste quando eu estive com vocês, que foi dizer assim, eu queria dizer isso aí, mas eu não sabia esparramar na cara. O Gustavo esparramou na cara. Né? Então, quando ele diz assim, a gente não converte quem não quer ser convertido, quem não está decidido para isso, na verdade, o Roberto vive me provocando ali. Eu já chego lá, Roberto, não se preocupe não. Na verdade, o que acontece? O Google diz para a gente que nessa jornada que dura em torno de 15 meses de decisão do aluno, eu estou dizendo o tempo pré-Covid, tá? Ele chega na reta final com 4 instituições escolhidas. Tá? Não quer dizer que ele vai escolher obrigatoriamente uma das 4, porque aí entram outras questões, que são financeiras, etc. Mas ele chega com 4 instituições definidas. Então, quando o Malavota diz assim, como é que eu convenço essa pessoa? Na verdade, você não convence a estudar porque ela já se convenceu, tanto é que ela buscou por 15 meses e chegou lá. Né? Só que ela está na dúvida se ela casa com a noiva A, com a noiva B, com a noiva C ou o noivo D. Né? Vou deixar a diversidade reinando aqui no ambiente. Então, o que acontece? Você precisa saber, e aí os gatilhos mentais, a linha argumentativa, por que a pessoa deveria te escolher. Lembra daquela fase 1, chata, rara? Nessa fase 1, quem trabalhou direito agora tem o que dizer. Agora tem como colher o fruto de ser um convencedor. Porque senão, você só vai ter um argumento possível, menor preço. E esse argumento quebra a sua instituição de ensino. Né? Então, o Malavota foi brilhante quando ele esparramou essa questão na cara. Na fase 2, tem muito marketing aí que na geração de leads fica lá contabilizando quanto que é o custo por lead da minha instituição. A campanha ficou cara ou ficou barata? Gente, custo por lead não serve para nada, a não ser um mero termômetro de quem tem controle da situação. Porque a instituição não tem interesse em lead, ela tem interesse em aluno matriculado. Então, você quer saber como é que você barateia o lead? Faz uma campanha bem ruim, amplia bastante o raio para atrair um monte de gente que não vai se interessar pela sua instituição, e você vai ter um lead barato, porque foi fácil captar aquele cara para lead. Mas é isso que a instituição quer? Não. Então, captar um lead de qualidade é completamente diferente de captar um lead. Né? E é aí que o Malavota diz, olha, nesse caso, o convencimento é muito maior, a capacidade de converter é muito maior, porque ele já é o seu público-alvo, interessado na sua instituição, já te considera, o que você precisa dizer para ele vem em mim.
no bom português, né? Então, tudo isso aí são situações que você precisa estar muito bem equalizado. Se o aluno não sabe se ele quer direito, medicina, ciências aeronáuticas, etc., ele tem que estar numa fase anterior do funil, você tem que abastecer ele com informação. Isso é inbound, isso é automação, isso é ferramenta. Você não vai fazer isso com o ser humano, que isso fica caríssimo. Então, como é que você se preparou para levar o cara para o momento de conversar com ele e dizer, assina aqui que a sua matrícula está feita? Né? Então, a importância da fase 1 e 2 sob o olhar de quem trabalha muito a fase 3, que foi o Malavota. Agora, eu vou voltar aí para o Cavalcante, o dono do São João. Esse negócio do financiamento, eu vou falar uma coisa aqui meio polêmica. Geralmente, eu não sou muito polêmico. Eu geralmente falo muito, mas eu evito atritos. Nesse caso, eu vou gerar um atrito. O setor educacional tem criado os seus próprios monstros. Nós educamos mal os nossos alunos. Por quê? Essa pergunta do Roberto sobre financiamento, a gente se fez em 2015, quando acabou o FIES. Não acabou. Acabou, entre aspas. Como praticamente acabou o FIES. Porque lá a gente falou assim, como é que eu consigo trazer o aluno para o financiamento privado? E aí o Nível foi um excelente parceiro que eu tive nessa ocasião lá atrás, se ele está acostumado com o FIES, que é o famoso estudo de graça no inconsciente coletivo, que muita instituição de ensino, inclusive, botou isso em outdoor. Estudo de graça, guarde seu dinheiro, rende mais se você fizer outra coisa. Nós criamos esse monstro de novo, depois de ter superado boa parte disso, que chegou um ponto em que a gente já conseguia tratar os financiamentos privados com uma naturalidade, né? Aí a gente vem e começa a se desesperar pelo caminho fácil. Qual que é o caminho fácil? Preço, desconto, e que é o caminho da morte, né? A morte é sedutora, o canto da sereia te leva para o óbito, né? E a gente começou a distribuir bolsa em marketplace ou fora de marketplace, para, de novo, alimentar a coisa do estude de graça, ou ganhe de graça, ou tem uma vantagem muito facilitada. E agora a gente se deparou porque a crise do FIES não era uma crise do FIES, é um novo mercado. E aí, não era uma solução de 1, 2 anos que ia me tirar da forca. Eu precisava de uma solução perene. Eu novamente acostumei mal o aluno, agora ele quer bolsa, agora ele quer desconto, agora ele não quer mais financiar, ele não quer mais parcelar, ele não quer mais me dar a solução que é a mais justa para o nosso negócio e a que nos mantém vivo ao longo do tempo. Então, o que a gente precisa fazer, Roberto, por que vende carro, vende apartamento, vende celular financiado com juros, inclusive, que a gente não cobra mais no setor, e as pessoas compram? Porque a Apple nunca deu iPhone de graça, a Toyota nunca disse metade do Honda gratuito se você preencher aqui um formulário no marketplace, né? Então, minha gente, a gente está criando o próprio monstro que está sufocando e asfixiando as nossas instituições de ensino. Agora a gente está criando outro. Porque eu acredito que o mundo pós-Covid vai ser um mundo mais austero. Eu não acho que as mensalidades presenciais ou híbridas ou de EAD, não importa, voltarão rapidamente ou facilmente aos patamares que eles eram antes, porque a gente jogou muito pesado nesse vestibular de Covid enquanto setor. Não ache que uma pessoa que acabou de ser bombardeada com pague 20% da sua mensalidade só por um ano e depois 40, 50, 60 e não decidiu entrar porque não tem emprego, alguma coisa, vai se conformar no início do ano de pagar 70%, não. Ela vai querer os mesmos 20% porque é o mesmo público que a gente mal acostumou agora. Então, o setor educacional precisa criar uma cultura de não se enforcar com a própria corda que bota em torno do pescoço. Isso é muito teórico? Mas as instituições de ensino que costumam fugir dessas armadilhas são as que melhor voltam, retomam os patamares após a armadilha ser desarmada. Então, Roberto, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas o crédito estudantil é extremamente benéfico para o aluno, é um empréstimo a juros zero, como não há em nenhum outro segmento
verdadeiramente falando, porque todo mundo que pratica juros zero já colocou isso no preço, né, de verdade, né? E é uma oportunidade de acesso às melhores escolas que vão gerar os melhores empregos e as melhores oportunidades de carreira futuro. Porque você passa a poder pagar por um curso de nível mais alto, de qualidade mais alta e, consequentemente, de preço mais alto. Mas a gente precisa resistir a essa tentação de olhar para o lado e copiar o concorrente. Lembra, esquece o seu concorrente. O mercado é um só. Faça do seu jeito e faça diferente. Se você copiar grande grupo, você vai ter um problema se você não for grande grupo. E nada contra grande grupo, não é esse o problema. A questão é qual é o seu core business. O grande grupo precisa de muito aluno, muita matrícula. Ele está otimizado nos seus custos para ser um produto de massa. Se você é pequeno e médio e não está, por que você está imitando? Você vai quebrar. Rodrigo, você falou, você botou o dedo na ferida mesmo. Assim, adorei, porque é uma grande verdade, não é? É uma grande verdade. Quando o Malavota fala que a educação ela absorve muita coisa do varejo, falta conteúdo, né, Malavota? Falta propriedade. E parece que só se apossaram da parte desconto, mais nada. Não é isso? Tem até uma pergunta, eu acho que o Luiz pode até complementar com uma pergunta que tem lá. Não é? Sobre o time, Luiz. Sim. Pergunta, por favor. Tá, é do Alexandre Porto. No meio do jogo, é hora de mexer na equipe? Essa é muito boa. Time que está ganhando não se mexe, mexer no meio do jogo. Dizem, os flamenguistas dizem. Ué, você foi ser polêmico. Eu estava quieto aqui na minha. Você piorou o nível de polêmica. Eu não queria, mas subiu um calor, eu falei, vamos, né? Que aí quem não estava vendo agora até desligou o monitor. Eu vi uns monitores desligando, focando. Dizem que a estratégia do Jorge Jesus no final do Mundial em colocar determinados jogadores fez com que o time não ganhasse. E olha que era um time vencedor, até então estava 0-0, depois da mudança dos 2 jogadores. E você viu que eu entendo futebol, nem lembro quem foi, mas eu vi a polêmica que isso fez com que o time desandasse. Eu acho que a hora de mexer é a qualquer momento, é a qualquer hora. Eu acho que não tem time que está ganhando não se mexe, não tem time que não está ganhando não se mexe. Acho que e aí, de novo, vamos aprender com o varejo. O varejo mostra isso, né? Então, o bom vendedor que enfia o dedo na cara do gestor, ele está demitido porque ele não pode, mesmo sendo um ótimo vendedor, né, ultrapassar determinadas regras, e ao mesmo tempo que eu tenho uma pessoa que vende muito, mas é questionável a forma como ela vende, ela também não pode fazer parte do nosso time, porque eu não posso romper valores e questões éticas por causa do resultado. Então isso é a prova viva de que, na minha opinião, eu mexo independente do resultado positivo ou negativo, porque a área comercial, a instituição de ensino, ela é um organismo vivo. E aí, complementando até o que o Alexandre escreveu, sim, por levar em conta a cultura, né, e aí corroborou com a nossa fala aqui, mais um motivo. Então, eu acho que, e aí, né, Rodrigo complementa, eu acho que mexe, e não só mexe, eu acho que muda, inclusive, a cultura. Fala-se muito em governança, num modelo onde o reitor, o orientador, ele propõe um modelo de cultura, e hoje a discussão de governança, ela vai num modelo de baixo para cima. Então, muitas vezes eu tenho um inspetor que impõe melhor a cultura de uma instituição de ensino do que até mesmo uma pró-reitoria ou alguém que esteja num cargo mais, vamos chamar assim, estratégico. Então, se cultura e governança é a soma de microprocessos e agentes dentro da nossa organização, ela é a prova viva de que, como todo organismo, deve se mudar a todo momento, independente do resultado. Óbvio que estratégias são feitas para serem cumpridas. Se dentro da estratégia há toda a previsibilidade e tudo está acontecendo conforme o previsto, deve-se manter a estratégia. Mas isso não impede de uma reformulação ou de uma mudança estratégica dentro do time para que ele possa jogar melhor.
Não sei se você lembra, Malavota, quando a gente fez o debate com o Léo, da Faculdade Pernambucana de Saúde, que ele colocou seu Carlos. Quem não conhece seu Carlos agora vai ficar conhecendo também. Seu Carlos é o porteiro da faculdade. E é quem melhor representa a instituição, quem traz aluno, quem pega o aluno no colo, Rodrigo, e leva lá para dentro, e todo mundo é acolhido por seu Carlos. Não tem quem estude lá e não conheça ele pelo nome. É incrível isso. Desde a fundação da instituição, ele é a cara da instituição. E é o porteiro, como o Gustavo falou, não é? Não interessa quem seja, interessa quem represente, né? Quem viste a mesma camisa e represente. Luiz, tem mais perguntas aí, não tem? Tem um aqui que é a cara do Rodrigo. Vou passar para ele isso aí. Ai, meu Deus. Eu concordo, Rodrigo, com tudo que você falou aí sobre financiamento. Mas a Michelle, ela faz uma pergunta. Como não cair nas valas de descontos e bolsas? Quando é isso que chama a atenção da publicidade. Como é que vai concorrer? É o grande funil, né, Rodrigo? Não é? Eu me meti em polêmica, então tem que sair da polêmica, né? Michele, você está perfeita na sua colocação. Essa é uma angústia de todo mundo que está trabalhando na área comercial, né? Porque a gente está vendo todo mundo fazer e é muito fácil eu dizer assim, ignore seu concorrente e siga no seu caminho. É lógico que isso tudo tem que ter uma ponderação, né? Cada caso é um caso. Eu acho o seguinte, existe uma diferença entre desconto ou parcelamento ou facilidade de pagamento e vala de desconto, né? O que eu sou terminantemente contra é o seguinte, minha amiga, é a instituição que dá desconto sem ter margem de lucro para fazer isso. Então, eu pego o meu curso lá, eu dou uma olhada, analiso ele como centro de custo, quando a instituição trata cada curso com seu centro de custo próprio, e descubro que eu tenho 18% de margem de lucro naquele curso. Aí eu vou e dou um desconto de 40%. Ali está quebrando a sua instituição, né? Você está pegando, ou você está quebrando, ou você está pegando um curso lucrativo e jogando por ralo o lucro daquele curso para sustentar outro que não tem lucratividade. Então, não é incomum a gente, nesse momento, ter que fazer uma reflexão, e aí volto à fase 1, de olhar o mercado e entender assim, eu estou com as minhas mensalidades mal posicionadas em relação ao que se pratica no mercado? O que houve no mercado nos últimos anos foi igual aqueles quadros de comédia, tá lá, tropa perfilada, quem se candidata aí para a linha de frente de batalha? Todo mundo dá um passo para trás e o que ficou parado ficou deslocado? É mais ou menos o que aconteceu com as nossas mensalidades. Todo mundo foi reduzindo, encolhendo, diminuindo, incorporando desconto, e quem não o fez ficou destacado, mesmo que não tenha aumentado grande coisa nesse período, né? E a elasticidade de preço é um fenômeno que a gente precisa entender, porque ela tem limite. Todo o elástico se rasga quando esticado além da conta, né? Então, eu acho o seguinte, e aí tem colegas aqui, que eu não vou citar nome, porque vocês vão associar a instituição, mas que tem projetos que a gente está fazendo em paralelo de redução dos custos, mantendo a qualidade, criando diferenciais para os cursos, para que a gente tenha margem para conseguir reposicionar a mensalidade, não com descontos que viram padrão, mas com o preço real daquela mensalidade, né? Vou te dar um exemplo. Uma instituição que cobra R$ 1.600 por um curso de direito, mas dá desconto, financiamento e bolsa para 99% dos alunos. E a outra que cobra R$ 1.300, R$300 a menos pelo mesmo curso de direito, parcela 40% dos alunos, dá desconto para 10% e o restante é pagante. Ela anunciou uma mensalidade mais baixa, mas ela tem muito mais receita do que a que cobrou mais caro. Só que a que cobrou mais caro ainda afugentou o aluno, que sempre fica desconfiado que esse desconto uma hora vai acabar, que tem algum truque, que tem alguma coisa. Então, você pode sim dar desconto, mas talvez seja melhor você entender se você não precisa reposicionar as suas mensalidades para o patamar correto, né? E aí o ensino híbrido está vindo aí, você tem uma outra situação que vai gerar. Se você não tem esse problema, quando você diz assim, o desconto é o que atrai a propaganda, bom, depende de quem você quer atrair, né? Se você precisa cobrar 1.000, mas você só consegue atrair se você cobrar 300,
ou você está trabalhando com o público errado na sua campanha, ou você tem o produto errado, porque esse produto não pode custar 1.000, ou existe alguma situação aí que está te colocando fora do jogo. Talvez seja melhor você trazer a sua mensalidade para o patamar certo e não precisar ficar abrindo mão de descontos e bolsas com tanta intensidade, caindo nessa vala comum e te transformando em algo comum. Lembrando que quanto maior valor existe enxergado e percebido pelo aluno na sua instituição, mais caro você pode cobrar em relação ao seu concorrente, que ele vai aceitar pagar. Então, assim, eu não sei se eu consegui me fazer claro, mas vala nunca. Desconto com planejamento, ok. Cuidado com o exagero e, às vezes, é melhor você posicionar. Eu tinha uma instituição, só para concluir, que ela cobrava 50% de desconto para todo mundo indiscriminadamente. E aí, na hora que eu sugeria fazer parcelamento para parar de renunciar de receita, não conseguia. Porque entre de graça só a metade ou pagar metade depois de formado, o que as pessoas preferiram? De graça, óbvio. Né? Então eu falei, gente, para de renunciar essa receita toda. Em vez de baixar essa mensalidade real, é 50% menos do que você está botando na prateleira. Então, assume uma nova mensalidade, não 50% menos, porque isso é inviável, e começa a fazer metodologias comerciais que te tornem atrativos para o teu público, mas te tornem mais rentáveis ao longo do tempo. Malaval está aproveitando a deixa de Rodrigo, que ele falou no funil. O digital, ele veio para ficar nesse funil ou ele também fica somente lá em cima e depois vamos colocar ser humano nisso? Nada melhor do que ter amigos numa mesa, né? O cara tira o goleiro, dribla todo mundo, deixa a bola quicando. Eu só vou... adorei, Buí, a sua construção, só corroborar, e aí já no âmbito da provocação, em 1987, um austríaco criou uma bebida chamada Red Bull. Desde então, ele criou uma filosofia: eu não dou desconto, eu não faço fábrica espalhada pelo planeta, se você quiser beber, vai querer beber caro. E Red Bull é o energético mais vendido do mundo e raramente você vai ao supermercado e vê assim, o patrão ficou maluco, a lata do Red Bull hoje R$ 2,50. Então, dificilmente tem um latão, alguma fração de reais, eles estão sempre posicionados com o valor. Então, acho que construção de marca, como é uma discussão muito ampla, eu estudaria cases. Tem uma pessoa que eu adoro muito, que eu gosto muito, que é o Pedro Superti. Ele é um profissional que fala sobre marketing de diferenciação, está no campo, né, das ações do Buiê, são ações de pessoas que criam encantamento através da marca, e aí tem N exemplos de fontes que a gente pode beber. Mas, sem correr da pergunta do meu amigo Júlio, vamos voltar para o varejo. Via Varejo contrata 350 vendedores para trabalhar de casa. Entendeu que a partir do seu celular você tem a maior máquina de checkout possível e viável. Então, a dica, né, o Rodrigo começou falando sobre isso, você vai precisar de um bom ERP, essa sigla, né, bonita, que quer dizer Enterprise Resource Planning, nada mais é do que um bom processo que integre todas as soluções. Então, a venda digital hoje, ela já não é mais uma... Eu até publiquei um texto hoje no meu LinkedIn falando sobre isso, que o crescimento avançado dos magazines da Magalu e da Via Varejo estão sendo muito galopar por causa dessa questão de transformar os seus vendedores em vendedores digitais. Eu sei que tem pessoas de várias partes do Brasil. Há pouco tempo teve uma marca chamada Grupo Soma, que é da Farm, Animales, são roupas de moda feminina, em grande maioria. Tem uma marca masculina que é a Fox. Eles fizeram um processo de IPO e captaram 1,9 bilhões no seu processo, e a maior vendedora da Farm, que é a principal loja, que a gente inclusive atende, é a caixa da empresa. Então, a partir do momento em que liberaram a venda código, a caixa passou a ser a maior vendedora da empresa. Isso quer dizer, o processo de captação, conversão e retenção pode ser feito pelo seu celular, desde que eu proporcione para a minha equipe um bom ERP, né, uma boa enterprise, uma boa máquina capaz de
integrar o lead com o meu CRM, com a minha captação, com a minha atração. Então, esse é um grande desafio, né? Não só para o mercado de ensino, tem algumas empresas, não vou me arriscar a falar, até porque, mas enfim, que fazem esse trabalho de CRM. Certamente aqui no próprio grupo do Meeting tem fornecedores desse assunto, de novo, não sou especialista, mas que fazem esse ERP para que você possa transformar o seu vendedor, o seu professor, o seu co-orientador, a sua moça da limpeza, o seu rapaz que faz o trabalho de secretaria no melhor vendedor da sua empresa. Eu brinco que ensinar a vender é fácil, o mais difícil é conseguir quem queira. Luiz, tem pergunta lá no chat, né? Hoje tem muita pergunta, viu, amigos? Hoje tem um A bocado. consultoria tá cara aqui. A pergunta de 1 milhão, tá certo, Rodrigo? Ô, Luiz, você tá tomando o lugar do Júlio de me enquadrar aqui nessas lives, cara? Passa aí. Se eu ganhar 1 milhão, depois eu divido contigo. Como atrair matrículas presenciais quando estamos com aulas remotas? Opa! Então, hoje a gente vai até às 22, então tá tudo tranquilo. A gente pode conversar bastante sossegado. Ele começou pelo então. Então, veja bem. Vou levantar a placa já. Olha só, o Luiz, quem foi que fez essa pergunta? Foi a Shirley. Shirley, seguinte, é um desafio. Eu vi que teve uma outra colega que colocou uns percentuais aí de queda e crescimento presencial e EAD. Depois Isso. a gente podia até resgatar, porque vai de uma certa forma casar aí. Tá. Eu só, desculpa, esqueci o nome, porque eu li muito rápido. Ô, Rodrigo, foi a Shirley também que colocou esse percentual. Foi a Shirley? Mas Shirley, ó, S2 para você aqui. Estou adorando suas perguntas. Isso. É o A Shirley seguinte. colocou, Rodrigo, a Shirley colocou que na faculdade o presencial está 58% menor e no EAD 300% a mais. Esse cenário é comum para a fase Covid? Então, complementou a pergunta dela. Shirley gosta, eu vou trazer Shirley para debater aqui com a gente. Porque... Exatamente. Que bom que não é comum, né? 300% de aumento, se fosse comum, acho que a gente não estava aqui, né? Isso é muito bom, Shirley. Isso. Mas isso é óbvio que isso vai depender muito de características da praça, né? De entender em que momento da Covid está a praça, como é que está a questão de renda e trabalho das pessoas aí, etc, etc. Nem é comum 58% de queda, estou achando bem ruim, e nem é comum 300% de aumento, estou achando bem bom. Só que às vezes a gente, na hora de olhar a receita, a gente descobre que percentual engana, né? Às vezes o que a gente aumentou no EAD não dá a mesma lucratividade do que a gente está perdendo no presencial, mas isso é uma outra discussão. Depende da taxa também que ela tinha no EAD, né, Rodrigo? Se for pouco Exato. Se eu estou começando, os cursos estão maturando, etc. Você pode chamar a Shirley para o próximo meeting, ou se a gente for até as 22, 21 em diante, a gente pode fazer com ela. Porque ela está trazendo coisas muito bacanas. Como captar para o presencial, Shirley? Essa pergunta eu me faço quase que diariamente, né? A gente trabalha com várias instituições do Brasil e eu sou um pouco obstinado por resultado, de modo que esse período do Covid me incomoda profundamente, né? Porque eu sempre acho que a gente pode fazer alguma coisa melhor e eu acho que é isso que impulsiona as pessoas a melhorar, né? Até quando o Malavota aí falou que mexeria nas equipes, também concordo, se mexer for aprimorar, qualificar, dar segurança, né? Não necessariamente mandar embora e contratar outro, que aí é muito complicado para o momento. Mas, assim, acho que uma falha que as instituições tiveram nesse processo, e aí é muito cômodo falar isso agora, que o jogo já foi jogado e eu já sei o placar, né? É que a gente ficou muito focado em transmitir segurança, né? Vai voltar quando voltar, eu estou bem, etc, etc, etc. E eu acho que a gente, com isso, de uma certa forma, criou uma falsa sensação e uma falsa expectativa. A gente não tinha como saber que isso seria desse jeito, né? A sociedade hoje está dando uma resposta de que ela prefere continuar sem estudar presencial, né? Sobretudo no ensino básico. Os pais resolveram um embate entre prefeituras, governos e escolas particulares, manifestantes que não querem voltar, em sua maioria. Faculdade um pouquinho diferente, mas boa. Segue na mesma linha de raciocínio.
Então, eu fico muito refletindo se hoje, usando a temática do que eu posso fazer ainda para a captação de agora. Se não valeria a pena, ok, eu tenho credibilidade, eu sou uma marca forte, eu já passei por crises e venci, eu vou te ajudar, eu estou seguro para uma eventual retomada, tranquilo, já foi feito pela maioria. Mas e se hoje a gente falasse que não importa se presencial ou remoto síncrono ou ao vivo, a experiência de estudar na sua instituição continua sendo de excelência. A qualidade do ensino na sua instituição está tão adaptado ao novo momento, vocês evoluíram tanto do que foi feito no susto, quando a gente passou tudo para o EAD, ou remoto, para evitar mais uma polêmica. E agora que a gente já teve um tempo de se preparar, de modo que não importa se num formato ou de outro, a sua carreira, a sua qualidade de aprendizagem, a sua experiência estudando aqui conosco continua sendo em níveis elevados. Talvez aí você consiga fazer o aluno entender que é um bom negócio ele entrar agora, porque está tudo bem. Não importa se de um jeito ou de outro, o meu professor vai estar lá, ele vai falar comigo ao vivo, ele vai transmitir a mesma aula, eu vou conhecer os meus alunos. Daqui a pouco eu vou estar presencial de novo, eu não sei exatamente quando, mas quando tiver, vai ser a alegria de encontrar aqueles que eu já encontrei no outro ambiente. Então, talvez trocar um pouquinho essa chave do discurso da segurança e partir para uma fase de argumentação, como o Porto aí está dizendo, que não importa exatamente como serão as aulas, a sua experiência aqui vai ser única na minha região, talvez isso te ajude a trazer esse aluno. E eu vou dizer mais, esse aluno do presencial que estaria decidindo agora, no início de agosto, vai passar a decidir provavelmente no início de setembro. E aí não é a bola de cristal do pai Buiê, não, é só uma percepção, tá? Então, dá tempo de você migrar um pouquinho essa comunicação e transparecer a segurança, não do ponto de vista sanitário, mas do ponto de vista da qualidade da educação. Porque, de novo, quanto mais qualidade eu tiver, menos desconto eu preciso dar. Fantástico. Interessante, Malavota, que quando o Rodrigo fala isso, essa semana eu recebi acho que foi no Instagram, tinha lá uma faculdade oferecendo degustação das suas aulas remotas. E eu disse, rapaz, Rodrigo tá fazendo história por aí, viu? Porque ele comentou isso aqui no Meeting. Não ganhei nem o royalty, né? Que tá vendo? Tem uma coisa interessante aí, Júlio. Não só concordo, como o que eu venho acompanhando, eu estou numa linha de baixo, que é a linha de formação da área de vendedores, né? Então, quando você forma um vendedor, você tem um período curto de formação, numa mão de obra ainda desqualificada, que quer a entrada no mercado de trabalho pela porta maior que existe, que é vendas, mas que tem o corredor mais curto que existe, que é vendas também. Né? Então, é muito fácil de entrar, mas o corredor é tão curtinho que na próxima porta, se ele não passar, a porta já é bem menor e aí ele tende a passar abaixado e pode travar no meio do caminho. Eu acho que o grande game agora, e aí até abro para a gente fazer aqui em plenária, é jornada. Acho que em algum momento as instituições se preocuparam muito com a autoridade, se preocuparam muito com a qualidade do curso, a qualidade do ensino, e o que eu vejo hoje são as pessoas não conseguindo chegar por causa da jornada. Então, um vendedor, por exemplo, que compra um curso e não faz. Eu tenho uma plataforma de cursos que eu treino os vendedores nesta plataforma e mais de 85% não passam nem da segunda aula. Então, o que acontece no meio do caminho é uma quebra de jornada por não ter um acompanhamento deste profissional que precisa, na minha opinião, não de conhecimento, mas de tutoria, de acompanhamento para que ele consiga chegar até o final do processo. Então, quando a gente fala em retenção, né, essa é uma discussão longa, a retenção, na minha opinião, ela não pode ser uma área, ela tem que ser uma cultura. Então, a cultura de reter, ela não começa no momento em que eu renovo a minha matrícula. A cultura do reter, ela começa a partir do momento em que ele assina a matrícula. Então, o aluno que vai evadir, ou o aluno que tem o churn, né, que é uma palavra para caracterizar a educação dessa informação, que tem uma literatura vasta sobre isso na internet, vale a pena ler,
ela fala muito sobre eu não ter uma cultura imediatista de retenção. E aí cai muito bem no que o Rodrigo acabou de falar. Quando eu tenho que, para reter, aplicar um desconto, talvez durante a jornada, o processo, eu não conseguia agregar valor suficiente para que na retenção eu tenha argumentos necessários para usar e manter esse aluno no meu LTV, de novo um termo em inglês, né? Então, o lifetime value desse aluno, ele acontece a partir da matrícula. Então, se na matrícula eu tenho um entendimento de que eu preciso reter esse aluno na matrícula, eu começo a gerar o meu Red Bull dentro da minha instituição. Né? Volto a usar o exemplo de produto de empresas que não estão preocupadas em aplicar descontos. Tá? Então, Apple, Red Bull, Tissot, são marcas que trabalham o seu valor, entendem o seu valor, não estão dispostas a negociar o seu valor e se sentem extremamente agredidas com aqueles que querem negociar o valor dela própria. Então, acho que esse senso de pertencimento que vem através do entendimento, acredito eu, da instituição, inclusive da pessoa que faz a retenção, eu acompanho os times de atendimento, eles falam, Gustavo, mas é muito difícil não usar um desconto ou alguma coisa para reter o aluno. Eu falei, sim, porque dentro da sua cabeça já está formada uma opinião de que tem que dar desconto. Então, imagina, né, ensinar alguém algo que essa pessoa não acha que precisa aprender. E aqui é bom estar entre educadores, né? É impossível. Eu não consigo ensinar algo que alguém já acha que já sabe. Né? O processo de formação de competência parte do assessment do indivíduo de entender que ele não sabe. E aí, quando a pessoa acha que desconto é a única via, e vamos lá, né? Aqui a gente está entre diversas pessoas muito esclarecidas, mas na ponta, muitos acham. E entendem a proposta de valor como uma proposta de custo, como o Rodrigo falou muito bem. Então, eu não faço conta de matrícula com o mesmo dinheiro que eu como feijão. Então, essa ausência de capacidade de entendimento de valor, que uma coisa é preço, outra coisa é valor. E quando a gente vai discutir de valor, como o Rodrigo falou muito bem, a gente poderia ficar aqui até amanhã, a gente não ia exaurir esse tema. Então, acho que vale a literatura, e tem muita sobre isso, oferta e geração de valor. Essa geração de valor, ela vem através de um conjunto de percepções e ações que começam, na minha opinião, nos 4 pilares. Atração, captação, conversão e retenção. Não consigo pensar nesses 4 de maneira estanque. A partir do momento em que eu começo a tratar só a retenção, é igual aquela analogia dos furinhos. Né? Então, se eu tapo um buraco aqui, vai começar a sair mais água pelo outro e me falta braço suficiente para tapar buraco. Então, acho que essas ações são tratadas em conjunto. Valor está dentro da marca guarda-chuva, que irradia todo o processo. Essa viralização de cultura está impregnada dentro da cultura do não desconto. E aí, de novo, volta para o varejo, conversem. Se vocês verem em algum momento um vendedor da Ambev, troca uma ideia com essa pessoa, mas de verdade, assim, procura ver um sentimento de cultura enraizado assim, no esplendor, é conversar com a equipe da Ambev. Né? Você vê, assim, é uma ofensa para eles trazer qualquer tipo de discussão de descontos. Por quê? Porque ele tem muito impregnado essa questão do valor, e para ele é tão claro, é tão óbvio que aquele litrão da escola vale aquele valor, que ele não abre espaço para essa discussão, e é o maior distribuidor de bebida, né, disparado na frente, mesmo com um valor mais alto, mesmo com ofertas diferenciadas. Então, de novo, acho que esse processo de aprendizado, ele é tão multifacetado que eu acho que vale muito a pena trazer de fora. Tá? Então, eu me sinto um felizardo em vir para a educação há 2, 3 anos com esse cabedal de varejo, porque é bom você poder roubar, no sentido de modelar informações de outras áreas que funcionam, porque isso faz com que eu apanhe, né, mais informações para os meus insights. E aí uma literatura muito legal, que é o Insight Sale, que fala sobre como ter insights dentro do meu time de vendas para conseguir essa criação de valor que a gente tanto espera. O professor Miro, ele fez aqui um comentário, o professor Miro que já passou aqui pelo meeting. Professor, tudo bom?
Vocês não acham que vivemos a cultura do desconto e esquecemos de promover a qualidade dos serviços prestados e os benefícios futuros da qualidade do ensino? É impossível, na minha opinião, manter serviço de qualidade a preço baixo. Exatamente o exemplo, né, Gustavo? Você falou da Red Bull, o exemplo da Starbucks, o exemplo de tantos outros exemplos, né? Então, quem quer trabalhar qualidade, não é, tem que se mostrar também valor, tem que se valorizar também, não é? E vou até passar a palavra para o Buier, mas eu acho que assim, a conta não vai fechar. Foi o que ele falou, assim. Se a conta não fecha, qual é o sentido de ter uma empresa? Toda empresa foi feita para dar lucro. Está escrito no dicionário, né? Então, assim, se a empresa não dá lucro, o desconto não vai salvar a minha empresa. Ah, eu vou respirar mais 2, 3 meses, e aí depois de 2, 3 meses, quando tudo voltar ao normal, já falei, não se volta. O corpo humano não tem a capacidade de voltar a algum momento, ele não volta, né? Assim, e nenhum ser vivo, pelo menos nas aulas de biologia que eu fui, né? Não fui a todas assim assiduamente, mas eu lembro que você não vai para o processo evolutivo e volta, né? Então, assim, virou lagarta, agora voltou a ser borboleta. Ao contrário, né? Virou borboleta, voltou a ser lagarta, né? Voltamos para Marte, não tem. Eu fico conversando, quando voltar, como é que volta? Você sabe como é que é? Tem uma máquina? É um filme? A fome da juventude, como é que né, Gustavo? Volto, não volta, né? Assim, o rio que você pisa não é mais o rio, enfim, como é uma discussão muito prematura, que não cabe aqui, eu acho que não tem um momento de escolher, como o Rodrigo falou muito bem, o melhor momento para tomar de decisão. Acho que a decisão é tomada, é isso que diferencia um faixa preta de um faixa branca. Eu adorei, rapidamente, outro dia eu estava conversando com um amigo, ele falou assim, sabe o que diferencia um faixa preta de um faixa branca? Eu falei assim, porque o faixa preta ele tem uma capacidade maior. Ele falou, não, é que o faixa preta já sabe o que vai acontecer. Essa é a única diferença. Então o faixa preta, quando você deixa um braço solto assim, ele já sabe tudo o que vai acontecer, se ele tentar e se ele não tentar algo com aquele braço. O faixa branca não. Ele dá o braço, ele pega o braço, e como ele não sabe o que pode acontecer, ele se arrisca. Então, tomar risco, na minha opinião, não é um mérito. Mérito, para mim, é você tomar risco e conseguir, através de múltiplas variáveis, tomar uma decisão estratégica segura, firme, certeira, a ponto de levar a sua instituição para aquilo que ela precisa, que é o resultado financeiro. Temos que dar lucro. Eu sei que, de vez em quando, falar isso em determinadas instituições, você fica assim, gera um certo espanto. Lucro, lucratividade, margem, caixa, bufunfa, bastante dinheiro, é lícito, é muito interessante a gente trabalhar esse conceito dentro, principalmente da área comercial, quando ela conversa com o pedagógico. E se faz bem feito, precisa ter retorno, né, Buier? É verdade, até vou aproveitar aqui o gancho do Malavota, assim, mesmo quando a instituição é sem fins, ela precisa rodar no verde para poder fazer investimento, para poder continuar expandindo, enfim. Essa coisa do lucro, às vezes, a instituição de ensino interpreta mal, mas é verdade, é uma questão de tem que sobrar dinheiro no caixa para você fazer, inclusive, bolsa, se for o caso. Né? E no Brasil, a gente tem uma cultura de que ganhar dinheiro com educação ou saúde é pecado, né? Mas não é pecado. A gente é um sistema complementar ao sistema público. Né? E quando o Malavota fala de retenção, que é uma palavra que eu particularmente não gosto, porque eu acho ela pesada, eu chamo de permanência, na verdade, ela é uma compra recorrente. Né? Você convida o aluno a comprar de novo mais 6 meses daquele curso. Né? Então, se você trabalhou uma boa experiência durante esses 6 meses, é natural que a barganha pelo desconto ela não precise ser estabelecida de uma forma tão agressiva. Claro que existem casos onde a pessoa perdeu o emprego, ok, tem situações. Mas se a sua experiência foi ruim nos primeiros 6 meses, se você disse que você é uma instituição de qualidade, mas você fez ele enfrentar fila, você foi lento, foi burocrático, foi difícil estudar com você, é natural que na hora da recorrência, na hora da renovação, ele se questione, vale ou não vale a pena? E aí você fica com o argumento do preço como que te resta. Né? Então, lembre sempre disso. É claro que nem tudo se transforma rápido, a gente falando aqui é muito fácil, né? Mas lembra sempre disso. Se eu precisei recorrer a preço, é porque nada mais me restou. E vai buscar outras coisas para que você fuja dessa armadilha
com o passar do tempo, né? Eu concordo com o professor Argemiro a questão da qualidade, mas eu preciso lembrar também, pegando o gancho do Júlio e do Malavota, de que a gente tem uma empresa que é uma instituição de ensino. Então, nem a academia pode ser desequilibradamente muito boa que mate a empresa, e nem a empresa pode ser desequilibradamente boa que mate a academia. O encontrar esse equilíbrio é importante. E eu cito uma passagem prática. Uma vez eu fiz um projeto de consultoria numa escola do ensino básico no Maranhão, e ela era uma escola no interior do interior, uma cidade bastante pobrinha, e que era quadrilíngue. Gente, coisa que até em capital, em grandes capitais, é difícil você conseguir professores para trabalhar na metodologia quadrilíngue, você conseguir carga horária para pagar por isso. Só que na cidade que ela estava, ela não conseguia cobrar uma mensalidade compatível nem com uma bilíngue, que dirá com uma quadrilíngue. Então, é um belo exemplo em que a escola, a academia, foi muito maior do que a empresa, e a escola não conseguia encontrar o ponto de equilíbrio anos depois da sua inauguração. E aí eu perguntei para a mantenedora, por que quadrilíngue? A resposta foi, porque eu não queria que os meus netos saíssem da cidade para estudar. Aí eu falei, não, então tá tudo certo. Então você tem uma filosofia de que a sua escola serve para manter sua família junta, consequentemente, se der prejuízo, é uma escolha que você teve, faz parte, é o que o seu negócio entrega para você de sucesso. Agora, se você quer ter um número verdinho na última linha, aí você vai ter que repensar essa qualidade que você está entregando aqui, porque talvez não seja uma qualidade compatível com as possibilidades do município, vamos dizer assim. Rodrigo, eu acho que você respondeu muito aqui, não foi, Luiz? A pergunta da Juliana. Exatamente. Mas era só no final que eu queria que você fizesse um comentário aqui. Já começou a cortar meu tempo, olha aí. Estava demorando. Ela diz assim, trabalho comercialmente com educação complementar bilíngue. E diante das inseguranças das escolas, estamos com dificuldades de passar para os diretores e gerar um diferencial para a escola é também uma forma de captar novos alunos. E aí ela pergunta como é que você vê isso, como minimizar essa insegurança da diretoria. Eu acho que você já respondeu isso, mas assim, e aí, o convencimento para uma diretoria, como seria? Eu respondi muito sem querer, né? Passei por ali. Pois é. Mas assim, Juliana, eu acho o seguinte, tudo que a gente está falando aqui ao longo dessa 1 hora e pouco, fala em relação à questão da qualidade e da agregação de valor ao seu produto, né? No seu caso, seu serviço, que é uma prestação bilíngue de ensino. O que eu acho que talvez seja importante, mais do que ser bilíngue, é explicar por que ser bilíngue. O que isso faz diferença na formação do aluno da sua escola? Né? Porque não é para o pai imaginar que, então beleza, se a escola é bilíngue, eu não preciso pagar o curso de inglês, está resolvido, fica tudo numa mensalidade só. É muito mais do que isso. É um mindset, é um pensar bilíngue, é um ver o mundo bilíngue. Abre uma questão de globalização no universo, de networking, de comunicação, de espectro de trabalhabilidade, muito mais do que empregabilidade, que uma escola que não posso nem dizer monolíngue, né? Mas até porque o Brasil é bilíngue, nós somos português e libras, né? Então, assim, qualquer outra coisa já é trilíngue. Mas, enfim, o que isso agrega para aquela criança, né? Eu acho muito pesado uma escola de ensino básico falar eu preparo o seu aluno para o Enem. Mas o que é o Enem, gente, hoje em dia? Ou eu preparo o seu aluno para o mercado de trabalho. Bolas, nem a faculdade prepara para o mercado de trabalho, porque se eu entrei hoje, terminei meu curso daqui 5 anos, a minha profissão é outra, completamente diferente. Às vezes ela nem existe mais. Né? Que dirá a escola, que o cara ainda vai fazer 12 anos de escola, mais X de faculdade. Então, o que isso agrega de valor? Eu acho que se você conseguir transmitir isso com seriedade, com qualidade, de uma forma clara, límpida e transparente, você vai ter a geração de valor que você precisa e vai sair dessa sua encrenca aí nesse momento. Agora, tem bilíngues e bilíngues, tá? Aí você vai saber refletir sobre esse comentário. Eu não conheço a realidade, estou só comentando. Que precisa entregar. Eu sei muito bem. Aqui em casa tem 4 crianças, amiga. Eu sei muito bem. Escolas e escolas, né? Inclusive, algumas críticas ao que as pessoas vêm fazendo, ao que as escolas e as instituições, não é? Quem continuar só transmitindo conteúdo,
não é? Pode passar adiante seu negócio, porque ou você vai repensar seu negócio, não é isso, Rodrigo? Ou não adianta. Não adianta só trabalhar marca se você só continua oferecendo conteúdo. Conteúdo está de graça no YouTube, gente. Está de graça em qualquer lugar, não é? O que a gente tem aqui, o dono do Google também tem, e qualquer presidente da República tem, não é? E talvez as crianças saibam usar muito mais, não é? Então, assim, eu acho que a gente precisa refletir muito mais sobre o verdadeiro papel das instituições de ensino, não é? Começar a lição de casa. Eu creio que hoje foi uma grande aula, uma grande lição, não é, para a gente repensar realmente tudo isso, não é? Um minutinho, Rodrigo. Fecha aí, Malavota, depois um minuto, ou como queiram dividir aí o tempo. Vai, Malavota. Opa, então, você é um cavalheiro, rapaz. Eu até não ia complementar, mas muito rápido. Complementar também é uma palavra ruim. Gostei do que o Rodrigo falou, viu? Não vou usar mais a palavra retenção. Eu lembrei imediatamente da minha mulher, que ela diz que retém líquido, e quanto que isso deixa ela frustrada. Então, isso para uma instituição também não deve ser muito bom. Então, não vou usar a palavra mais retenção. Muito obrigado. Lembro de presídio, né? O preço está retido. Exato, retenção, presídio, né? Então, adorei. Vamos substituir pela palavra... também, né, Rodrigo? É muito melhor atração para você conseguir atrair o aluno, né? Ao invés de captar. Captar parece que você está no laço lá. Né? E você precisa trabalhar muito bem para atrair esse aluno, né? Que ele se sinta atraído pela sua instituição, né? Boa, garoto. Muito obrigado. Então, já, né, além dos muitos aprendizados, retenção é uma palavra que a gente não vai mais traduzir dentro da nossa equipe de atendimento e manutenção. E só uma fala bem pontual é que, quando o Rodrigo fala sobre essa questão da geração de valor, eu iria muito para o combinado. Eu acho que as pessoas estão bem abertas a novos contratos. O Covid ele deu um processo de empatia para as pessoas renegociarem contratos, muitas vezes assinados. Tá? Eu mesmo estou participando de uma concorrência que eu já havia mandado a minha proposta comercial e hoje eu entrei em contato com eles para dizer que eu não conseguiria fazer aquilo ali sem ter as minhas margens sacrificadas, sem ter o meu negócio prejudicado. E eles entenderam. Né? E talvez alguma outra pessoa fale, não, mas jamais, é uma concorrência, você ganhou, o que eles vão pensar? Eu falei, o que eles vão pensar é um problema deles. A minha parte... eu preciso falar porque isso vai prejudicar o meu negócio e eu preciso, pelo menos, que eles saibam que eu estou saindo prejudicado. Se eles quiserem, mesmo assim, fazer valer o contrato, eu vou assumir, porque é um contrato, mas se eles estiverem solícitos a entender a minha parte, talvez a gente consiga um acordo e que bom que a gente teve o acordo. Encerrando, mais uma vez, muito obrigado pela sua coragem em continuar conosco aqui durante todo esse processo. Obrigado pela coragem do Meeting em nos chamar, a mim e ao Rodrigo. Confesso que o Rodrigo é muito mais polêmico, né? Assim, então, brincadeiras à parte. Muito bacana, eu adoro esse modelo onde a gente é provocado. Afinal de contas, nós só precisamos sair da nossa zona de conforto, todo o resto nós temos, né? Do conhecimento até a equipe necessária para conduzir. Dizer que o Instituto Vendas está fazendo um jabá disponível para ajudar o seu time de atendimento e comercial a chegar nesse ponto de excelência em captação, conversão e manutenção, que não é mais retenção, e que você pode contar também comigo nas redes sociais para falar um pouquinho sobre vendas no @malavota em qualquer canal de redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado, estou à disposição de vocês, sempre que quiserem, chame a mala, que a mala volta. Ah, meu Deus. Rodrigo. Depois dessa piada, a pessoa perde até a linha de raciocínio. Tinha que fechar com brilhantismo. Eu vou ter que pensar algum com o meu sobrenome agora. Agora se vira aí, velho. Quando o Fred aparece na janelinha aqui, equivale à antiga plaquinha do Júlio, né? A plaquinha de hoje é que nunca mais acabe. A gente tem que levantar que nunca mais acabe essa conversa. Não, eu queria me despedir agradecendo demais. Acho que a gente teve... Tá, eu vou dizer que a gente teve pouco tempo por hábito. A gente teve tempo, mas acabou sendo pouco por tanto de perguntas. Acho que foi tão rico para a gente quanto para todo mundo que estava aí, porque nos obriga a refletir, né? E eu queria fechar com uma consideração. Trabalhei muitos anos como diretor de instituição de ensino, eu sei como é que é o lado de lá, né? As instituições de ensino não precisam ser as donas da verdade,
elas não precisam ter todo o conhecimento embarcado na equipe interna. As instituições de ensino, até por uma característica do próprio negócio, elas apagam muitos incêndios na rotina, e isso às vezes faz com que a gente tenha um olhar um pouquinho enviesado ou embaçado para aquilo que a gente precisa. Então, não deixem de fazer a fase 1, a fase 2 e a fase 3 bem feita, porque a fase 4 vem como consequência natural. Tá? Se precisar de ajuda externa, a Malavota está aí, eu estou aqui, Júlio está aí, o Fred, Luiz, está todo mundo aqui para contribuir. Mas não se sintam na obrigação de ter as respostas. Contem com olhares externos, a gente está aqui como parceiro de todo mundo, no sentido de ajudar vocês a encontrar os melhores rumos para o negócio de vocês. E isso é muito válido. Em outros segmentos, isso é muito comum. Na educação, isso ainda é olhado com um pouco de desconfiança. Bobagem, a gente está aqui para ajudar. Então, sucesso, boa sorte, não é fácil. Tudo que a gente falou aqui parece simples no discurso, mas a gente sabe que na ponta lá sangra, a gente sabe que na ponta lá é difícil, mas para vocês estarem aqui 1h30 ouvindo a gente a essa hora, é porque vocês sabem valorizar a atividade que vocês têm. Então, muito obrigado pela presença, obrigado pelo meeting sensacional do primeiro eventinho lá de Recife, com todo respeito ao eventinho. Até agora, a maturidade do evento é outra, e para a gente é um orgulho estar junto. Nunca me deixem falar depois do Malavota, é sempre antes, porque ele termina com essas piadas e a plateia não presta mais atenção em mim. Tá bom? Grande abraço a vocês, boa noite. Muito obrigado, amigos. Vocês são brilhantes. Fred? Bom, pessoal, é chegada a hora de agradecer a todos pela presença, em especial nossos debatedores. Tivemos aqui conversas educacionais de altíssima qualidade, cumprindo com o propósito do evento. Caso a sua pergunta não tenha sido respondida, ou você quiser entrar em contato com o Meeting, propor algum tema, conversar com a gente, nosso e-mail é o contato@meetingeducacional.com.br. Falando em contato, nós queríamos convidar todos os participantes que respondam à nossa pesquisa, que será enviada por vocês por e-mail ainda hoje. Agradecemos também mais uma vez os nossos patrocinadores, Brandil, Grupo Cobra Fix, Fundacred, QH Seguros Educacionais, Squalinfo Tecnologia para Educação e SafeTech, parceira premier do Google for Education. A próxima edição do Meeting será no dia 31 de agosto, falando sobre os impactos financeiros da captação e retenção de alunos. Acho que nós vamos ter que trocar o nome, vamos falar captação e permanência de alunos, alguma coisa desse tipo. Com a participação de outros 2 grandes profissionais do mercado. Fiquem ligados, sigam o Meeting Educacional de Marketing e Finanças nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram e no Facebook, e fique por dentro de todas as novidades que virão. Lembrando que essa conversa será disponibilizada no nosso canal do YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Grande abraço a todos e até a próxima. Grande abraço, minha gente. Rodrigo, Gustavo, obrigado. Grande abraço. Obrigado, Nível. Pessoal, muito obrigado.